Boa noite, seus foras da curva. Estamos iniciando mais um podcast, aliás, o melhor podcast, com um convidado mais que especial dessa vez. Aliás, todos que eu trago são especiais, cara. Sinceramente, os convidados que eu trago são todos fora da curva, são pessoas realmente bem seletos, tá? E o nosso convidado de hoje, galera, é Alan Neto, Master Black Belt. Eu não tive como memorizar o currículo desse cara, porque não tem como. Aí eu tinha que estudar uma semana toda. Mas, cara, acreditado internacionalmente, tá? Pelo CSSC, que é uma certificadora, não é isso, Alan? Isso, certificadora, não é isso? Certificadora internacional de Seis Sigma. De Seis Sigma. Graduado em Engenharia de Produção, Engenharia de Qualidade, tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Atualmente é coordenador de melhoria contínua numa grande empresa ali na região do Pecém. Também é um tutor lecionador na Unifor, na parte de melhorias contínuas também nela. No curso de pós-graduação, muito focado aí na parte de excelência operacional, logística e qualidade. E na FANO. Cara, mano. Galera, é isso aí. Vamos dar início aqui ao nosso podcast. Alan, o espaço é todo seu, cara. Fica à vontade. Legal. Quiser se apresentar, mostra aí pra todo mundo aí pra que veio. Tá bom. Acho que primeiramente prazer, né, Nonato, estar aqui contigo. Cara, eu que agradeço. E assim, agradecer já de antemão o convite. Eu tive assistindo alguns podcasts fora da curva e vi aí que a galera que veio pra cá é top. Né? Algumas pessoas tive a oportunidade já de ter alguns contatos, como por exemplo o Leonardo Marinho lá da M. Dias, né? Então, algumas pessoas muito bacanas, então fico muito feliz aí pelo convite. Né? Cara, que bom. Vou começar fazendo aqui só um adendo, né? O Nonato disse, rapaz, o Alan, ele é graduado em engenharia de produção. Vou contar um pouquinho aqui da minha formação, porque talvez tenha uma coisa que o Nonato não saiba, né? Na verdade, eu sou técnico em mecânica pelo Centro Federal de Ensino Tecnológico aqui do estado do Ceará, né? Eu sou da época do Cefet, então, assim, é aquela paixão que a gente... Se mantém ainda, né? Que hoje é o IFCE, né? O Instituto Tecnológico. E, ao mesmo tempo, eu fazia geografia, bacharelado na UES. Oxi! Me formei como geógrafo, tanto é que o meu CREA hoje... Ele é de geógrafo. Essa né? parte eu não estava sabendo. Então, assim, eu costumo me dizer que eu tentei me adaptar ao longo da minha vida profissional, principalmente nesses últimos 20, 22 anos, né? Então, a minha formação ela é como técnico, lá pelo IFCE, geógrafo de formação pela UES, e tenho duas pós-graduação, uma em engenharia de produção pela Universidade Federal do Ceará. Então, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação lá na engenharia de produção, que eu trabalhei temas relacionados à parte de metrologia tridimensional. Eu queria que desse um foco nessa e aí depois fui fazer uma outra pós-graduação em engenharia da qualidade. Né? Então são aí as minhas duas formações, digamos assim, continuadas dentro da academia. Né? Falando um pouco dessa parte de tridimensional, porque tu também falou que essa minha formação na área de Seis Sigma. Né? Então, é sempre que a gente tratando muito hoje é... Assim, o Lean Manufacturing, o Seis Sigma, hoje ele tem um avanço de quantos anos, mais ou menos? Então, uns 40 anos, isso? Na verdade, a gente precisaria aí dividir aí em dois momentos, né? Porque hoje a gente atua muito no que a gente fala de Lean Six Sigma. Mas para isso eu precisaria talvez dividir para depois integrar os dois. Então eu precisaria pensar no Lean a partir do sistema Toyota de produção, né? O sistema Toyota de produção ali na década de 40, pós Segunda Guerra Mundial, Japão arrasado pela Segunda Guerra Mundial. Japão, como todo mundo sabe, não tem tantos recursos naturais assim. Só que os japoneses sempre foram craques, né, em reduzir desperdício. Então a lógica do Lean, ela nasceu dentro do sistema Toyota de produção para eliminar os 8 desperdícios. Isso lá na década de 40, 50, né? E de lá para cá... Mas mesmo assim, na década de 40, 50, os caras já eram muito avançados em tecnologia, né? Sim, muito avançado em tecnologia. Mas quando a gente fala de Lean, antes da tecnologia, a gente fala de cultura, né, de eliminação de desperdício. Foi o que fez a grande diferença dentro ali do chão de fábrica, né? É o que faz hoje a grande diferença dentro do chão de fábrica, quando a gente consegue enraizar a cultura de melhoria contínua, né, e pensando sempre na eliminação dos desperdícios. Então, a Toyota, né, criou o sistema Toyota de produção, que lá na década de 80
naquele livro, A Máquina que Mudou o Mundo. Máquina que Mudou o Mundo foi, né, americanizado como Lean Manufacturing. Isso lá para a década de 80. E aí isso começou a ganhar o mundo todo, né? Quando os americanos, através de um estudo patrocinado pelo MIT, disse assim, cara, eu preciso entender o que é que tem de diferente na Toyota pra gente trazer para cá e começar, né, a entrar no mesmo nível de Alan, qualidade. esse teu despertar, ele se deu quando você foi trabalhar na Toyota, desculpa, na Ford, ou tu já vinha estudando as Cara, ferramentas de melhorias? Assim, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive. Exato. Pelas grandes oportunidades que eu tive. E eu vou dizer assim, eu acho que eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, pelo meu interesse em aprender continuamente. Que e também pelos, depende muito de quem tá, sim, né, da pessoa em si. e pelos tutores que eu tive, pelos coaches que eu tive, se eu pudesse assim dizer, pelos mestres que eu tive, né? Pelas pessoas que me deram ali muito suporte e ajuda e que trilharam o meu caminho, digamos assim, de certa forma. Mas eu conheci, né, o sistema Toyota de produção, o Lean, dentro da Ford. Né? Eu comecei a trabalhar na Troller, quando ainda era uma empresa genuinamente cearense. Era. E aí, quando a Ford assumiu a operação da Troller aqui no Ceará, ela trouxe um mundo de oportunidades dentro do Lean. E Que foi aí foi uma impactante. revolução gigantesca no nosso Cultural. processo de produção. Cultural, assim, cara, a gente tinha uma tecnologia embarcada muito grande dentro da Troller aqui no nosso estado, né? Mas dentro do processo de fabricação, sistemas automatizados, máquinas de dimensão por coordenadas automatizadas, robôs para soldagem, células de colagem, tudo isso automatizado. Mas eu costumo dizer que o que fez a grande diferença no resultado do produto que a gente entregava, né, no Troller, foi a mudança cultural que a gente teve com base no Lean. Então essa foi a grande lógica, né? E aí, fazendo até o elo agora com o Seis Sigma, o método de solução de problema que a Troller adotava através da Ford, como, digamos assim, um método mais robusto, aquele método para problemas complexos, era o Seis Sigma. Aí tu imagina a união da mudança cultural, da eliminação do desperdício dentro do chão de fábrica com um método avançado de solução de problemas, que é o Seis Sigma. Né? Então, só para a gente fechar esse elo, o Lean, década de 40, 50, através do sistema Toyota de produção. E aí Que isso foi o foi que crescendo, alavancou literalmente a produção da Toyota. a produção da Toyota, certo? E aí o Seis Sigma surgiu na Motorola na década de 80, quer dizer, quase 40 anos depois. Então a Motorola entendeu através, né, da época do Bob Gelvin, né, que era o então CEO da Motorola na época, né, entendeu ali uma grande oportunidade, desenvolveu os primeiros princípios ali do Seis Sigma, através, junto com um engenheiro chamado de Bill Smith. Eu costumo dizer, né, que naquela época era o primeiro, digamos assim, cientista de dados, lá na década de 80, pensando na utilização da estatística para resolver problemas práticos. E aí começou-se a criar os conceitos de Seis Sigma, isso depois foi para a GE, né, e aí ganhou o mundo todo. E agora, mais recentemente, ali por volta de 99, 2000, né, nos anos 2000, percebeu-se que a união do Lean com Seis Sigma era talvez a maior transformação cultural que as empresas poderiam ter, tendo como base a base cultural e a solução de problemas. Seria uma joint venture de ferramentas. Joint venture de ferramentas, isso mesmo, né? E aí, cara, o que é que aconteceu? Quando a Ford entrou, ela entrou muito mexendo na cultura, muito voltada para segurança, voltada para treinamento das pessoas, né? E aí, por isso que eu disse, eu tive muita oportunidade. Participei da primeira turma de Seis Sigma, depois fui ser o primeiro Black Belt formado pela Ford aqui no estado do Ceará, né? Em meio tempo a isso, eu estava me desenvolvendo também na parte de metrologia tridimensional. E aí que tu poderia falar um pouco sobre a metrologia tridimensional. E aí o que foi que aconteceu? Nós começamos a conseguir evoluir os nossos processos e a resolver muitos problemas dentro da fábrica, né? Utilizando sempre isso, Lean e Seis Sigma, Lean e Seis Sigma. Então, assim, um pouco assim do histórico para a gente fazer essa conexão do Lean, nascido lá na Toyota, né? Década de 40 e de 50, o Seis Sigma na década de 80, e a Ford adotou essas duas raízes, digamos assim, né? Como o carro forte do seu sistema de gestão, do sistema Ford de produção, focado no desenvolvimento das pessoas, na mudança de cultura e na solução de problemas. Basicamente
É isso que a gente tem quando a gente fala de Lean de Six Sigma. Então, seria o princípio, a base do processo? Usando a ferramenta de melhoria contínua. Sim. E aí da base de tudo, né? Você disse assim, Alan, qual seria a base de tudo? Cara, 5S, eu desenvolvo as pessoas e a aplicação do PDCA, melhoria contínua, sempre. Cara, como sempre o 5S, né? Sim. Todos que já passaram por aqui, todo mundo que mexe com ferramenta de melhoria contínua, fala do 5S. Independente de ser um WCM, sei lá, um TPM, os caras focam no 5S, que é o princípio que o japonês fez em desenvolvimento. Sim. Quando houve o bombardeio, sim, né? Sim, porque o que a gente é muito acostumado, brasileiro, né? Esse exemplo é muito clássico. Nós brasileiros somos muito acostumados, na verdade, os ocidentais, de uma forma geral, nós somos muito acostumados ao imediatismo. E aí a gente confunde muito, né, o housekeeping com o 5S. Você vai aqui no shopping de Fortaleza e você vê a própria praça de alimentação toda hora limpa, você vê as pracinhas do shopping toda hora muito limpo, né? Mas ali não é a cultura que está enraizada nas pessoas. Na verdade, a gente está fazendo ali housekeeping constantemente. Eu estou ali com uma equipe limpando. E aí, pelo fato daqui dali estar toda hora limpo, o housekeeping ele traz para as pessoas esse sentimento de, cara, eu não vou sujar. Pronto, mas a mesma pessoa que não suja nesse ambiente é a mesma que joga o papel fora do lado de carro, como um bombom e joga o papel fora, né? E o japonês, ele entendeu que a cultura do 5S, ela precisa começar na base. Ela não começa dentro das fábricas, não começa dentro do ambiente empresarial, ela começa dentro de casa. Quando o japonês ele ensina para a criança que cuidar do 5S é cuidar do meio ambiente, é cuidar da sua própria saúde, é cuidar, né, da saúde higiene, das pessoas. Higiene, né? Então é uma questão cultural. Você né, ensina desde a base que aquilo ali é o princípio básico para boa convivência, para você ter um ambiente mais seguro e uma série de outras coisas. Ou seja, tanto pessoal como profissional. Claro, então assim, eu desconheço empresas, né, que tiveram sucesso no seu processo de produção de forma sustentável ao longo do tempo, que não pensaram em 5S. Mesmo aquelas empresas que conseguem tirar bons produtos, ter boa rentabilidade, né? Mesmo nessas empresas que não visam no 5S essa oportunidade, certo? Mesmo essas empresas, como assim, Alan? Cara, se você entra numa fábrica, né, de sucesso, né, ela muitas das vezes já nasceu uma fábrica lean, já nasceu uma fábrica enxuta, uma fábrica que pratica o 5S. Então, mesmo sem saber, muitas das vezes, né? Mesmo sem saber. Então, o 5S ele vai ser sempre a base aí de tudo. Só que, no caso, não tô generalizando, né? Mas quando você aprende o 5S na empresa, aí depois é que você vem aplicar o 5S em casa, né? Verdade. É o que eu disse, né? Nós ocidentais brasileiros, a gente não é acostumado, né? A cultura de desperdício, ela é muito grande aqui no Brasil. Isso é fato. Né? Você não se preocupa com o dia seguinte. Basta a gente ver, às vezes, dentro da nossa própria casa, né? Você abre a geladeira, tá lá um resto de comida que você poderia aproveitar no outro dia. Aí, pô, não, no outro dia, cara, eu fiz esse arroz ontem, antes de ontem. Aí você disse, não, cara, eu vou fazer outro, eu quero um novinho. E você desperdiça aqui dali. Então, é muito cultural. Em tudo aquilo que a gente faz, eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e um de 6 anos. Então, eu sei muito bem o que é essa luta constante, enraizada na nossa própria cultura. Que diz assim, cara, fecha direito a torneira, apaga a luz quando tu sair de dentro do banheiro, quando tu sair de dentro do teu quarto. Não, lá em casa eu vou quebrar todos. Cara, aí você vira as costas, tá lá do mesmo jeito e você trabalha, né? Mas a gente também não vai conseguir mudar isso, porque é cultural, do dia pra noite. Mas a gente também, conhecedor das técnicas, das ferramentas, a gente precisa incentivar os nossos filhos, precisa incentivar e fazer esse trabalho de formiguinha, né? É o nosso papel também como educador. Ah, legal, porque eu tava querendo criar uma outra estratégia, eu quebrar todas as lâmpadas elétricas. Pronto, vai ficar tudo no escuro, aí não tem mais perigo. Pronto, aí você não... Mas é uma luta constante, né, cara? Agora tu imagina assim, ainda nesse exemplo, né? Você vai numa escola no Japão e a criança, ela tem
já enraizado toda essa cultura. Aí você vê lá todas as outras crianças, uma preocupada com a outra em apagar a luz, nesse gesto de apagar a luz. Então todas as crianças apagam aquela luz. Aqui não. Você ensina a criança a apagar a luz, ela chega no colégio, ou chega em qualquer outro ambiente que tem todas as outras crianças, todo mundo ali junto e misturado, sai, ninguém apaga a luz e fica por isso mesmo, e não tem aquela cobrança entre eles mesmos, né? Então é muito realmente... O que aprendeu em casa, quando chega lá fora, já perde logo já tudo. Perdeu tudo. Mas é um trabalho de construção também. Eu particularmente acredito que a gente está no caminho. Agora sim, esse teu desenvolvimento aí de Lean, Six Sigma, eu lembro que a gente conversou, tu falou que ele já tinha te dado um retorno financeiro gigantesco, não foi? Não financeiro para você, eu digo assim, um retorno... Quer dizer, tu chegou a alcançar mais do quê? Mais de 5 milhões? 5 milhões, mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões. Porque assim, aí, pô, Alan, mas como é que isso aconteceu, né? Como é que tu contabilizou esses ganhos? Pois é, porque assim, como é que isso acontece? Uma das grandes diferenças do método Six Sigma é porque ele se preocupa muito com o retorno financeiro para dentro das empresas. Ou seja, redução de custo na veia e save para dentro da empresa, né? Então, eu tive a oportunidade de mentorar muitos projetos. Contextualizando um pouco disso, né? Com as oportunidades que eu tive na Troller, eu tive a oportunidade de abrir um curso de Green Belt na Unifanor. Então a gente começou isso mais ou menos 3, 4 anos antes dessa pandemia que a gente viveu aí. E aí, durante esse curso, a gente montou 8 turmas de formação de Green Belts. O aluno, para ele ser certificado como Green Belt verificado, né? Você comentou assim, pô, Alan, tu é Master Black Belt acreditado internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification, que é uma entidade... Que é o CSSC. Que é justamente essa, né? Então, essa entidade... De novo, traduzindo aí, como é que é? É o The Council for Six Sigma Certification. É o Conselho de Six Sigma. Praticamente isso. Então né? é um conselho, não é um instituto. Não, é um conselho internacional, né, que você vai lá, se submete a uma prova, né? Ou você, como um professor acreditado, você comprova que você já teve vários alunos. No nosso caso, quando a gente montou esse curso de Green Belt, eu já tinha ministrado dentro da Ford mais de 10 turmas de formação de Green Belt. Então, cada projeto, para você certificar um aluno, que a gente chama de aluno Green Belt verificado, ele precisa entregar um projeto com save comprovado. Então, se você vai para dentro das empresas... Né, não é caso, só o cara chegar e dizer que fez, não. Não, a prova. Lá, por exemplo, lá na Ford, a gente entregava o projeto e dizia assim, cara, tá aqui o projeto. Aí você vai lá no setor, agora, né, contábil da empresa, e faz o cara crachar e ver se verdadeiramente aquele saving que tu tá dizendo que tu ganhou no teu projeto, a empresa conseguiu capturar. Seja ele como soft save ou hard save, né? Que é o soft save e o hard save. Olha, o soft save é aquele save que às vezes você não consegue de forma imediata traduzir em grana, né? Em ganho verdadeiramente financeiro. Certo. Mas é uma satisfação do cliente que no futuro vai te trazer novos clientes para dentro da tua empresa. Mas o hard save é aquele save que de fato a empresa deixou de gastar. Sei lá, desenvolvi um projeto de redução de consumo de energia. A conta da energia, e esse exemplo é um exemplo clássico, né? Foi um dos últimos projetos, por exemplo, que a gente desenvolveu na Troller, né? De redução de consumo de energia. E aí, esse ganho de energia, né, que foi um projeto que foi inclusive o projeto que verificou o nosso supervisor de manutenção lá, ele trouxe um save na ordem de quase de R$1 milhão no período de 12 meses. Caraca. Então isso é um ganho gigantesco. Né? E se você dividir esse save pelos 12, né? Sim, então era porque a conta, né, era mais ou menos assim, poxa, a nossa conta de energia era ali aproximadamente 350, 400 mil reais. Cara, reduziu para 250 mil reais a conta de energia. Então, mas, cara, a gente tá falando assim, porque quando a gente fala em redução de energia, a gente não tá falando exatamente de uma lâmpada. Não. A gente tá falando de capacidade de motores. De uma série de outras coisas, né? Então tem assim, hoje tem empresas que estudam a eficiência energética, né? E a gente, através de Six Sigma, fez isso lá na Troller, para você ter uma ideia. Né? Então foi um trabalho que deu uma grande redução de custo. E aí você voltando agora para a universidade. Então, imagina, 8 alunos, numa média de 15 a 20 alunos por turma. O aluno ele só é verificado quando ele entrega um projeto. E o projeto ele tem que ser desenvolvido dentro da empresa onde ele está trabalhando, onde ele está atuando. Então,
é uma via de mão dupla. O aluno, ele vai lá, ele vê naquilo uma oportunidade de se desenvolver, mas ao mesmo tempo ele entrega o retorno financeiro para a empresa, né? Então a gente fecha o projeto com a verificação do aluno, quando ele entrega todas as fases do DMAIC, que é o método. Sim. Fechou todas as fases, ele precisa comprovar o ganho financeiro, né? Então você imagina, só na Fonol foram 8 turmas, aí veio a pandemia. Aí eu disse, cara, tá na hora de eu lançar o curso. E aí a gente, através do Grupo IREP, né, que é uma empresa de um dos nossos parceiros e da Corebi, nós já lançamos 11 turmas online, ao vivo. Né? Então tu imagina, 11 turmas com a média de 15, 16 alunos que também precisam entregar projeto. Então, e tudo isso acontecendo com empresas aqui do Ceará, né? As empresas, das mais diversas empresas aqui do Ceará, do Brasil, a gente teve... Mas você tá falando de grandes play ou de médio, players, pequeno né? também, tanto faz? Por exemplo, nós temos alunos, isso tá lá no nosso LinkedIn, nós temos aluno que atuavam em grandes empresas da região metropolitana aqui do estado do Ceará. Agora, eu fiquei com a dúvida do seguinte, se o aluno tem essa oportunidade, mas ele tem que mostrar ali o ganho, né, a redução do ganho, o save que ele consegue. Para isso o cara precisa estar em alguma empresa. E quando o cara não tá, tipo o cara tá na universidade, eu quero fazer Cara, porque muito eu achei muito interessante isso aí, eu quero aplicar isso para quando eu ser inserido dentro da indústria, eu quero aplicar essas ferramentas de melhoria porque eu já quero chegar chegando. Sim. Vou fazer como? Muito boa essa tua pergunta. E isso acontece. Né? Então, assim, pô... É uma realidade, né? É uma realidade. Né? O cara tá ali se desenvolvendo, mas ele não tá inserido no mercado de trabalho. E aí, o cara diz assim, Alan, e aí? Como é que eu faço para desenvolver meu projeto? Né? Aí a gente vai para cases. Então, eu vou te dar aqui 2 ou 3 exemplos de cases que, nesse caso, o retorno financeiro ele é muito menor. Porque a gente está falando de estudos de caso, mas eu quero que o aluno tenha a oportunidade de fazer a aplicação prática. Mas 3 cases, por exemplo, para mim, que vem muito claro, né? Primeiro deles, redução de consumo de combustível. Então eu tive um aluno que ele fez um trabalho com foco em reduzir o consumo de combustível do carro dele. E aí ele desenvolveu todo o projeto como case nessa linha. Um outro aluno, cara, eu quero reduzir o consumo de energia da minha casa. Então ela fez um case. E aí a gente segue todos os passos da metodologia. Porque ao mesmo tempo que ela tá aplicando isso na casa dela, pensa se ela conseguisse aplicar isso dentro de uma empresa. Né? Isso é fato. Então fazer esse estudo. E um outro estudo de caso, né, que um colega ele também estava fora do mercado de trabalho e ele ofereceu o serviço para uma pequena empresa. E aí ele ofereceu o serviço como aluno que estava ali fazendo uma formação continuada. Porque são os caras proativos também, né? Os caras tomaram atitude. Retorno financeiro para uma determinada empresa e ao mesmo tempo ele se desenvolveu, né? Então é isso que acontece. Ah, cara. Então, a resposta tá no ar, né? Cara, tá massa, tá muito bom esse bate-papo, cara. Eu vou continuar, eu vou só te dar uma pausa. Pausa pra água. Consegue água pra gente aí, por favor? Pode colocar na canequinha, senhora. Obrigado. Enquanto a água não vem, eu vou falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores, que são a galera que tá nos ajudando aí nesse projeto. Tá dando certo, graças a Deus, tá funcionando. Então, já atingimos 1000K. Legal. Ou seja, temos 4 meses, fizemos 5 meses agora de projeto. Estamos batalhando aí, já atingimos organicamente 1000K. Calma aí, deixa eu colocar água aqui. Tem água ela ainda? Misturou agora, viu? Água com gás com água natural. Obrigado, senhorita. E é isso aí. Pessoal, falando aqui do nosso patrocinador, galera, precisou de rolamento, mancal, já sabe. Procura a Roupaf. Tá passando aí da JFA, né? Obrigado, seu Célio. Mas vamos lá. A Roupaf, tá? A Roupaf fica aqui, localizada aqui no Maracanaú. Pode procurar o time do Jackson, cara. O Jackson tá lá aí, full time com o time dele. A galera tá avassalando aí no Ceará. E precisou de mancal, rolamento, transmissão. Pode contactar esses caras aí que eu tenho certeza absoluta que o suporte dos caras são foda. Os caras são muito bons. JFA Power Transmission.
De novo, né, seu Ricardo? Ô, seu Ricardo, seu Célio. Deixa rolar, vai. Deixa embora. De novo, tá aqui a Roupaf. Precisou de redutor também, pessoal. Vamos contactar aqui a JFA Power Transmission. É o time do Fábio, o Fábio Albergaria. Cara, também, o Fábio é muito fera em relação a redutor, cara. Hoje ele dá treinamento, dá curso, é um cara fora da curva. Tirando um pouco da linhagem, eu vou trazer o Fábio Albergaria aqui pra gente falar de redutores. Vou até abrir pra galera, quem tiver dúvida sobre redutores. Redutores é um mundo. É um mundo que deve ser explorado e o Fábio vai tirar muita dúvida da gente. Eu vou conseguir trazer esse cara aqui. Legal. Né? Aí temos nossos apoiadores. Tem a Amplitude Engenharia, Engenharia de Preditiva, análise de vibração é com o Daniel. Pode procurar o bebê, Daniel Aguiar. VNP Contabilidade. Tô ligado que todo mundo vai precisar de uma contabilidade, né? Quem tem empresa, quem tá abrindo a empresa. Aí todo mundo vai precisar de um advogado. Aí tem o Cortez, Frederico Cortez, cara, é um advogado bem renomado aqui em Fortaleza também. Os caras são muito top, desenrolado demais. Tá ganhando umas causas aí, mexendo com uns cabas bons aí, tá ganhando umas causas bem valiosas. Galera também da Impac Manutenção Industrial, nessa parte aí da linha de invase, bebida. Trabalhou nessa linha de bebida já, Alan? Não, né? Não. Mas a montadora, né? Foi a montadora. Eu comecei numa concessionária de veículos aqui de Fortaleza. Aí foi? Foi. Como cara, consultor tu técnico. vai continuar esse papo. Cara, tem muita coisa. Como consultor técnico. Fui estagiário, né, dessa concessionária. E aí passei quase 3 anos entre estágio e exercendo a função de consultor técnico. Quando surgiu a oportunidade de ir lá pra Troller. Ainda menino. Né? Cara, mas é porque a carcaça ainda tá conservada. Foi estruturado mesmo, bicho. Porque, cara, a oportunidade de sair de uma concessionária. Lógico que tu não ia ver o mundo que tu vê dentro de uma Ford. Então, cara, foi um ganho. Foi um achado muito grande, né? Só continuando aqui com nossos apoiadores. Aí eu falei da Impac, né? Falei da VNP, falei da Cortez. Aí faltou, deixa eu ver... Central das Correias, galera. Esse aqui eu não posso esquecer de forma alguma. Central das Correias, correia de transmissão, correntes. É com esse cara, é com o time aí do Pedro. Pedro que é parceiro da EDS, né, seu Célio? Parceiro da EDS aqui do estúdio que a gente tá fazendo esse trabalho. E é isso aí, galera. Também tem os nossos colaboradores, incentivadores. São uma galera que tá apoiando o nosso trabalho também, busca muito, assiste, que é a hidroengenharia, a engenharia ambiental, a parte de tratamento de esgoto, estação de tratamento. Os caras fazem uns tanques gigantes, muito desenrolado. O time do Alexandre, bom que eu conheço os caras todinho. Aí, parte de lubrificantes especiais, galera, pode procurar o time da Lubivap. A Lubivap ela é uma empresa de lubrificantes, eles trabalham com grandes marcas, os caras ficam situados lá em São José dos Campos. Legal. São Paulo, né? São José do interior de São Paulo, mas os caras atendem todo o Brasil, tá? Pode procurar o time do Maldonado. Já viu, né, galera? Lubrificante é a minha área, tá? Lubrificação, não o lubrificante em si, né? E a TDM Preditiva, que também é uma empresa de engenharia preditiva que fica situada ali na região de Minas Gerais e São Paulo. Também o time lá do cara, pô, fugiu, meu, vai me perdoar. O Helder, acho. Não, vai me perdoar. Fugiu da memória agora por alguns segundos. Mas eu lembro, no decorrer aqui do episódio eu vou lembrando. Cara, Alan, voltando nós. Saiu de uma concessionária. Aí fui pra do produto outra... acabado pra ver como é que era o processo do produto, né? Foi. E assim, foi uma experiência fantástica, né, cara? Porque... Ficou perplexo? Ficou perplexo? Sim. Eu vou dizer assim, que eu acho que a experiência dentro da montadora diferente. Muito diferente. Totalmente muito diferente.
naquele momento eu fiquei perplexo, se eu pudesse dizer assim, né? Fica, cara. Só que eu tive alguns estágios de ficar perplexo dentro da montadora. A Cara. primeira foi quando a gente descobriu que era uma montadora aqui dentro do estado do Ceará, né? Que era a Trolley, uma empresa genuinamente orgulho, né? cearense, né? Um orgulho que nós tínhamos aqui no nosso estado. E no segundo momento de ficar de novo ali perplexo foi quando a Ford assumiu essa unidade, né? Porque, como eu disse, trouxe uma mudança Mas quem gigantesca. conhecia? Por exemplo, porque você não tinha nenhuma experiência com a Ford. Não, Tinha não. na Trolley. Sim. Mas tinha alguma pessoa lá que dissesse, cara, a Ford tá vindo, a metodologia dos caras é diferente, vamos nos preparar. Tinha alguém que alertou nesse sentido? Na verdade, Ou- assim, quando a Troller ela começou a se preparar, né, inclusive assim, para abrir o mercado e ver as Transição, possibilidades de transição, a gente teve uma equipe de consultoria. Por isso que eu disse no início assim, cara, eu acho que 3 coisas fazem parte da minha formação. A primeira, verdadeiramente, foram as oportunidades ali que eu tive, né, Isso é muito que as bom, empresas graças me a Deus abriram que e é até assim. hoje me abrem as portas para conhecer, para estudar. A outra foi querer estudar, aprender. Eu sou um cara que todo dia estou tentando aprender alguma coisa diferente, uma coisa nova. E a terceira é aproveitar as oportunidades que a gente tem através dos mentores que a gente tem. Então, quando a Ford, a Trolley começou a abrir, né, a possibilidade de ser adquirida por uma outra montadora, ela trouxe alguns consultores, ex-Fords, que começaram a fazer esse processo de transição. Então, tinha um cara que era especialista em Lean, foi o nosso primeiro contato. Então, isso, inclusive, chegou a lecionar em algumas universidades aqui do estado do Ceará, né? O Maurício Fernandes era um cara que tinha um conhecimento avançadíssimo em Lean. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na minha vida de velho strip map, né? De mapeamento de fluxo de valores. Você, cara, o que é isso aqui? Eu não sei nem fazer um fluxo de processo. Isso há 20 anos atrás, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, o Maurício trouxe. Em gota em comprimido, isso aí que eu tava falando. Cara, como é que a gente digere isso? Né? Pra beber, pra comer? O cara não sabia, essa que é a verdade, né? E aí esses caras começaram a treinar, a capacitar, né? Treinar. E aí, não só treinar o time técnico, mas treinar o chão de fábrica, treinar a Todos, cadeia. né, cara? É engraçado, Cara, todos, tudo, envolve né? E todos. começou a envolver todo mundo. E aí, o outro consultor, ele era muito mais voltado para a parte de desenvolvimento de produto. E aí começou a dar suporte na área de desenvolvimento de produto. O outro era mais na parte de sistema de gestão, né? E aí, então, quando a Ford veio, a gente já estava um pouco nessa transição. Só que a Ford é um mundo, né? Tem o que a gente chama lá de FPS, que é o Sistema Ford de Produção, e o Quality Office, né? Que é o escritório ali da qualidade, ele é responsável no mundo todo de inserir o sistema Ford dentro das suas unidades de negócio e de cuidar para que isso seja feito da melhor forma possível. Então foi um trabalho muito grande de aprendizado. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todinho, seja indo para Camaçari, para Tatuí, para São Bernardo, né, para Taubaté, nas unidades da Ford, certo? E não muda, né? Não muda. É por né? isso que assim, você tem as particularidades de cada região, de cada negócio, de cada produto, mas o sistema de produção em si, ele é a base, ele é único, né? E aí, assim, claro, a gente precisaria de um pouco mais de tempo, porque quando o Henry Ford, lá na década de 20, desenvolveu a produção em série, né? A grande intenção dele era o quê? Cara, eu preciso entregar produto, velocidade e produção em massa ali. A Toyota, ela inverteu um pouquinho essa lógica, né? Ela disse, cara, eu preciso entregar produto, mas na medida certa. É o famoso just in time, né? Eu vou entregar o produto na medida certa, na quantidade certa e na hora que o cliente quer. Na hora que o cliente quer. E aí, o que não pode é deixar o cliente na mão. Não posso deixar o cliente na mão, mas eu também não posso fazer mais do que o que eu preciso. Qual é a mãe dos grandes desperdícios? Qual é a maior dos grandes desperdícios? Estoque. Superprodução. Porque a superprodução eu trago estoque, eu trago excesso de movimentação, excesso de transporte. Eu não uso o talento das pessoas. Né? Estoque parado é dinheiro parado. Estoque parado é dinheiro parado. Então, aí foi essa a lógica. Né? Então, a grande sacada da Ford também foi de perceber que ela precisava incorporar isso que a Toyota fazia de muito bem, que era pensar na eliminação dos desperdícios. Né? E aí foi toda a construção e a adaptação do sistema Ford de produção utilizando esses conceitos do Lean. Né? Cara, que massa. E aí,
Foi uma construção. Então a gente teve muitas oportunidades mesmo de aprender, né, se desenvolver, de seguir nessa linha. Nada bom, né, cara? Aprendendo e ganhando dinheiro, né? Sim, sim, Melhor ainda. sim. Eu tava brincando contigo, né? Quando a gente começou a bater o papo, Alan, vamos lá conversar e tal. Eu disse, ô Nonato, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, e entre outras coisas, porque Primeiro esse investimento que seria... recém saída ali da escola técnica, indo trabalhar numa montadora, né? Como é que eu ia ter recurso financeiro para investir em mim aquilo que eu gostaria de investir? Então, a Ford investiu muita grana em mim, né? E aí isso vai abrindo portas, né? E eu sou muito grato às outras empresas por onde eu tenho passado, justamente por isso, porque cada vez mais vai investindo no profissional, e o profissional dá o retorno que essas empresas precisam dentro daquilo que é possível. Que é o famoso capital humano. Sim, né? E não tem melhor investimento do que esse. É você investir na pessoa para que ela te dê o retorno através de melhorias de processo, de desenvolvimento de outras pessoas, da troca de experiência, né? Da formação de talentos dentro da empresa e por aí vai. Existem frases, né, desses caras, né, do Henry Ford, dessa galera, né? Faça investimento em pessoas. Pior que ter um profissional não qualificado é não formá-lo, né? Alguma coisa assim. Ou do que perder para o mercado, alguma coisa assim. Eu me lembro de algumas frases. E às vezes acontece, né? Da empresa assim, cara, por que eu vou perder para o mercado? Poxa, mas faz o teu papel, né? De investir também nas pessoas, que ela vai te dar aquele retorno, seja financeiro, seja tecnológico, seja de treinar outras pessoas, seja de formar outras pessoas, vai acontecer. De uma certa forma vai vir um retorno. Com toda certeza, né? Cara, muito... O que eu achei interessante, assim, porque foi o primeiro cara a fazer, pelo Instituto Mito Toyo, a metrologia tridimensional. Aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará. Aí a metrologia tridimensional, ela é um estudo que eles vai nos mínimos detalhes do acabamento, não é isso? De determinadas peças. Assim, quando a gente fala de metrologia é um mundo, né? Metrologia. Metrologia, você é o cara de óleo, né? Na hora que eu tô dizendo assim, ó, olha, eu preciso medir a viscosidade desse óleo. Viscosidade é uma medida que classifica, me corrija se eu estiver errado, mas pode me corrigir mesmo, mas a viscosidade é a medida que vai garantir o quanto esse óleo ou quanto aquele material ali, em termos do produto, tem a capacidade, né, de resistir ao escoamento. De exigir o escoamento, né? E isso é uma medida metrológica, quando eu falo, cara, então metrologia é isso. Na hora que eu compro um pão, eu costumo dizer assim, cara, na hora que tu compra um pãozinho na padaria, tu tá exercendo metrologia. Pô, Alan, como assim? Como assim? Você vai dizer assim, cara, me dá aí 10 pães carioquinhas, né? A gente chama aqui 10 pães carioquinhas. Aqui pra nós no Ceará a gente chama pão carioquinha. Pão carioquinha. No Piauí é massa grossa. Então me dá 10 massa grossa. E hoje, na verdade, você não compra mais na quantidade, você compra no peso, né? Hoje é. Então você diz, olha, eu quero 10 pães carioquinhas. Aí a padaria vai lá, coloca no saco, você coloca na balança. Na hora que a balança tá ali e tá dizendo que aqueles 10 carioquinhas tem aproximadamente, sei lá, 1,5 kg, ali é metrologia. Porque fica ali algumas dúvidas. Cara, será que aquele 1,5 kg que eu tô comprando, verdadeiramente eu tô levando para casa aquilo que eu tô pagando? Será que a incerteza daquele equipamento ali, ela é confiável ao ponto, né, de dizer pra gente que a gente tá com um processo aferido e honesto? Quando a gente fala honesto, não é no sentido de as pessoas estarem ali querendo passar mais ou menos. Não, é porque o equipamento ele precisa estar calibrado, a medição precisa ser o mais honesta possível. O que é mais honesto? Mais próxima do valor verdadeiro, né? Então, isso é metrologia de uma forma geral. Quando a gente vai para a metrologia tridimensional, o que muda é a grandeza, né? Que a gente está ali falando de um espaço tridimensional, e aí pode ser metro. Geralmente, dentro da indústria, a gente indo para a área automotiva, a gente vai falar aí dentro de uma grandeza de milímetros, né? Sim. Que é como se comporta ali a maioria dos desenhos, né? Então, e aí abre um mundo gigantesco. Só que aí quando passa para esse tridimensional, a gente começa a falar de micro, né? A gente pode falar de micros. Aí micros, literalmente a precisão fica muito mais embaixo, né? Digamos assim. Mano. Contando um pouco dessa história, né? Você diz assim, Nonato, olha, o Alan teve a oportunidade de ser o primeiro metrologista formado aqui no Ceará. Mito Toyo, frisando, pelo Instituto Mito Toyo, não foi à toa.
O Instituto Mitutoyo tem uma parceria com um curso chamado Forma 3D, né? Que ainda é aqui no Brasil o curso mais qualificado para a formação de meteorologistas tridimensional. O que é que acontece? Nós temos a oportunidade, né, de ter o professor André de Souza, que é autor do livro Meteorologia Científica e Tridimensional, ou melhor, Meteorologia Científica, né? E aí o professor André de Souza, ele é nordestino. E aí o professor André de Souza ele disse, cara, eu queria fazer uma turma lá no Nordeste, no Ceará, né? Se possível no Ceará. A gente tem aqui bons professores, na verdade excelentes professores, Sim, né? os caras muito Com bons. mestrado, com doutorado na área de meteorologia. Meteorologia Científica e Industrial, o nome do livro, né? Para corrigir aqui, o professor André não brigar comigo, que eu tava falando com ele essa semana. O professor tava tirando algumas dúvidas com ele essa Professor, semana. perdoe ele desse desconto. Hoje foi corrido o dia dele. Então, Meteorologia Científica e Industrial. Que eu tenho esse livro autografado pelas mãos do professor, pelas oportunidades que eu já tive de estar com ele, né? Professor, mande esse livro para mim, por favor. Eu tô só recebendo os livros. E aí, o que é que acontece? Isso, mais ou menos, lá em 2012, mais ou menos, 2011, né? Pouco antes, 2007, na verdade, pouco antes ali de a Ford comprar a Troller, a gente teve a oportunidade de comprar a primeira máquina tridimensional aqui do Ceará, máquina móvel, né? Mas no caso, Da Troller. Pra Troller, no Troller, né? Que era um braço faro, um braço articulado de medição tridimensional. E aí eu comecei a me envolver com isso e tal. E aí a gente soube, né, desse desejo do professor André de fazer uma turma de meteorologista tridimensional aqui no estado do Ceará. Aí entramos em contato com as duas universidades aqui, a Unifor e a Universidade Federal do Ceará, com dois professores especialistas nessas áreas, que é o professor Clídio, né, que hoje é coordenador da engenharia lá da Unifor, e o professor Luiz Soares Júnior, que é um dos coordenadores da parte de meteorologia da Universidade Federal do Ceará. E nós formamos ali uma equipe, uma turma, né, trazendo professores das universidades de Recife e tal, turma de 12 pessoas, e fizemos o primeiro módulo, né? E aí, nesse primeiro módulo, a gente conseguiu qualificar ali, através do professor, esse time. Quando foi para fazer o segundo e o terceiro módulo, nós não conseguimos formar a turma. Essa que é a verdade, né? Cara, e se formar a turma, já fica inviável, né? Não tinha como fazer a viabilidade. Mais uma vez, a Ford entendendo aquela necessidade de investir no profissional para trazer para dentro da empresa, para eles, na empresa, para trazer para dentro da empresa essa oportunidade de conhecimento, né, me mandou para o Instituto Mitutoyo em São Paulo. E aí foi aonde eu fiz o segundo módulo. Passado um ano depois, eu fiz o terceiro módulo. E aí a gente acabou tendo essa formação, né, através do Instituto Mitutoyo, com a parceria do professor André de Souza, do Forma 3D. Uhum. E assim surgiu, né? E aí eu comecei a me qualificar muito dentro da Troller. Tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de uma sala de medidas, que aí o Nonato disse assim, Alan, trabalha em micros, né? A gente trouxe uma sala de medidas para cá, no estado do Ceará, lá na Troller, com a capacidade de 9 metros, com a precisão de uma ponta de uma agulha. Que era uma precisão de 5 centésimos. Totalmente automatizada, né? Que é uma máquina de medição por coordenadas, CNC, que a gente gerava o programa e ela fazia a medição do veículo por completo, sem a intervenção humana, digamos assim, um pouco de autonomação, né? A gente utilizava ali o técnico de operação daquela máquina para identificar problemas, para gerar oportunidades, e a própria máquina fazia essa medição tridimensional. Né? Caraca, mano, que coisa louca. Mas aplicado hoje? Sim. Porque assim, não era específico na Ford, né? Não. Na verdade, assim, basicamente todas as montadoras atuam com máquina de medição por coordenadas, mas basicamente também hoje todas as indústrias de manufatura que têm a necessidade de fazer montagens de componentes utilizam a medição tridimensional. Por exemplo... Uma injetora, por exemplo. Sim, seria aproximado disso? Porque você vai medir o resultado do que a injetora faz, né? Exato. Uma peça, então você pode fazer isso, né? Exato. Então aqui no Ceará hoje já tem algumas empresas que utilizam não só braços articulados de medição, máquinas de medição por coordenadas, laser tracks, fotogrametria, que também é uma outra tecnologia que a gente pode utilizar. Cara, bacana. Muito massa. Cara... É uma área que aí, Nonato, eu acho que a minha formação dentro de Six Sigma, ela foi muito moldada pela formação tridimensional.
Porque o que é que acontece, né? Você tem o Seis Sigma, ele precisa muito de dados, né? Eu costumo dizer assim, cara, a gente precisa transformar a informação em dado. Porque a informação por si só, de um elemento que você tem, ela não te ajuda a resolver o problema. Agora, quando tu começa a transformar essa informação em dado, você começa a perceber o comportamento do processo produtivo, por exemplo. E aí aquilo dali já começa a te direcionar para a tomada de decisão. Aquilo ali já começa a ser o resultado? O Quando resultado de um processo, ele pode, ou o próprio processo, ser transformado em dados, porque digamos até assim. então a gente está falando de resultados, são ações, ou seja, são desperdícios invisíveis. Invisível, ou seja, o cara tem uma perca ali, ele não consegue medir, ele não consegue gerenciar. Então não se gerencia aquilo que não se consegue medir. Isso. Aí quando você chega com a solução dessa daí, que você começa a tentar aplicar ou convencer o cara, diz, não, mas está funcionando. Sim. Isso nunca aconteceu. Mas ele não enxerga que aquilo ali está saindo pela sangria. Sim. Né? Aí o primeiro passo seria o quê? E quando é que você mostraria esse resultado para ele? Numa virada de mês? Não. Acho que aí seria muito... Cara, assim, ó. Aqui a gente pode integrar várias ferramentas, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui, utilizando 3 ferramentas, entre elas ferramentas tecnológicas e ferramentas de solução de problema. Então, supondo que você está no processo de fabricação dessa nossa caneca. Certo. Né? Ela tem uma forma definida e uma forma não definida. Alan, qual é a forma definida? Ela tem um cilindro. Um cilindro. Uma seção embaixo. É uma geometria conhecida. E tem uma alça que a gente, na metrologia tridimensional, a gente diria que é uma forma livre, que é uma forma não convencional. Ela é formada por várias pequenas seçõezinhas de formas. Né? Então, eu tenho aqui uma forma não geometricamente não conhecida, é uma forma livre. Né? Pois bem, olha, a característica dessa peça ou dessa caneca, ela precisa ter um determinado diâmetro, tá? E aí, esse diâmetro, vamos supor agora e fazer aqui uma relação como um diâmetro de pistão de um motor. Eu preciso que esse diâmetro ele tenha uma determinada dimensão dentro de uma variação máxima e mínima das suas especificações para eu ter um acoplamento de montagem. Que aí, no caso, seria uma nominal. Uma nominal. Então, eu tenho um valor nominal do diâmetro e tenho as suas especificações de mínimos e máximos. Pois bem, o processo produtivo começa a produzir isso daqui. E aí eu vou e tiro esse produto e vou para a metrologia convencional, por exemplo. E aí vou com o paquímetro e não consigo enxergar essa variação. Eu não consigo enxergar essa variação, né? Aí eu venho com um equipamento tridimensional, por exemplo, uma máquina de medição por coordenadas, ou um braço articulado de medição, ou através de uma fotogrametria, são 3 tecnologias, né, que aqui eu estou citando. Máquina de medição por coordenadas, ela é automatizada, é uma CNC. Eu preciso gerar contatos nessa superfície para poder, através de pontos nessa superfície, eu gerar um elemento conhecido. Que elemento conhecido é esse, Alan? Um círculo. Né? A CMM faz isso, um braço articulado de medição também faz isso. A fotogrametria, ela, através da reflexão de luz, ela não precisa tocar, então ela é um equipamento fotográfico que transforma essa reflexão da luz em imagem também tridimensional. Pois bem, o paquímetro ele não consegue enxergar, muitas das vezes, a dimensão necessária para eu controlar esse processo. Então, eu estou ali e estou utilizando um equipamento tecnológico, seja um desses três, e começa a gerar informação. O que é a informação, Alan? É o resultado da comparação do que eu estou medindo com o teórico, com o nominal, que aqui a gente chamou de nominal. Só que cada peça que sai é uma informação gerada. Informação por informação, não consigo tomar a decisão. Aí eu vou agora para a segunda ferramenta. Controle estatístico do processo, por exemplo. No momento que eu estabeleço o controle estatístico do processo, eu posso associar o resultado das medições com o acompanhamento do controle estatístico do processo. E a partir desse momento, eu começo a perceber o comportamento do meu processo através de características específicas de comportamento do processo. É a segunda ferramenta. E aí eu começo a acompanhar. E onde é que entra o Seis Sigma, Alan? No momento
que esse processo começa a gerar resultados diferentes daquilo que é esperado. Como, por exemplo, resultados diferentes das tolerâncias dimensionais especificadas em desenho. E aí eu vou precisar fazer um estudo. E aí o Seis Sigma entraria como uma metodologia de investigação desse problema para eu trazer a solução para que essa característica volte para a sua condição desejada pelo cliente, que é aquela condição de característica nominal dentro das especificações. E onde entraria o desperdício aí? Saísse de parâmetros, medidas? A primeira peça que perde a característica dentro dos valores nominais, muito provavelmente, ela não dará acoplamento na montagem. A gente deu o exemplo aqui da caneca e fizemos um paralelo com o pistão. E nem entra na logística reversa. No momento que eu não monto isso dentro de um outro componente, desperdício total, né? Só que eu poderia dar outro exemplo. Cara, controle estatístico do processo é uma das formas de você acompanhar o teu processo, que é muito mais eficiente do que a inspeção 100%. Porque a inspeção 100%, ela exige uma necessidade gigantesca de mão de obra, de eu estar ali verificando todo o produto que está saindo. Isso é desperdício. Eu estou deixando de usar o talento das pessoas para fazer outros tipos de prospecção, entre elas resolver problemas, né? Sim. Movimentação, estoque, uma série de outras coisas. No momento que eu passo a adotar o controle estatístico do processo, eu vou trabalhar através da estatística para tentar minimizar os desperdícios que acontecem ao longo do processo. Aí eu poderia dar um passo mais para trás. Quem está perplexo agora sou eu. Mas eu poderia dar um passo mais para trás. Pô, Alan, o controle estatístico do processo ele é eficiente? Mas se eu começar a usar dispositivos a provas de erro, os famosos Pocoyoke, para evitar tirar produto fora das especificações. É uma outra forma. Então eu não gero... Uma das lógicas do Lean, né? Não deixe o problema passar para a estação seguinte. Então, se eu conseguir então eu tenho que matar logo ela ali para não deixar ela... Então tudo é encarado do ponto de vista de desperdício. Se eu entrego o produto final com problema, eu já produzi ali um lote, por exemplo, específico de produtos que estarão ali reprovados. Então, todo desperdício, cadeia de produção, superprodução, né, produtos acabados ou não acabados com problema, tudo isso é desperdício. Aí eu dou um passo para trás. Controle estatístico do processo. Eu vou tentar controlar o meu processo através de algumas características específicas para não deixar uma estação liberar um produto com problema ou numa etapa de fabricação de um determinado processo para a etapa seguinte. Aí eu dou um passo mais para trás ainda. Eu vou utilizar sistemas à prova de erro para não gerar o erro, para não deixar nenhuma das etapas produzir produtos com problema. E vira um efeito bola de neve, né? Porque passa pelo processo, vai para a logística, da logística vai para o cliente. Quando chega no cliente que dá esse problema, aí cara vem de lá para cá de novo, essa bola de neve crescendo cada vez mais. Aí fica quase que irreversível, né? Cara, a partir do zero. Tudo nasce do cliente e vai para o cliente. Né? No momento que você diz assim, ó, Alan, como é que eu enxergo, né, a voz do cliente, que a gente chama de VOC, o voz of VOC. Como é que a gente enxerga a voz do cliente dentro do meu processo? Eu vou te dar aqui um exemplo, né? Esse é um exercício que a gente faz geralmente quando a gente está estudando sobre Seis Sigma. Assim, cara, o cliente quer uma peça chamada pistão que monte no bloco do motor. Esse é o desejo do cliente. É o desejo do cliente. E ele não quer que tenha interferência. Putz. Como é que eu transformo esse desejo em característica técnica? Aí a gente tem, né, que utilizar aí os artifícios de transformação e vai dizer, cara, o desejo do cliente é montar uma peça sem interferência. Isso significa dizer que eu tenho que ter uma dimensão entre as duas peças que atendam a determinadas características de tolerância. Então, a voz do cliente me diz desejo de montagem de uma peça sem interferência, né? E aí eu vou e transformo essa característica de interferência em dimensão com máximos e mínimos, que são as tolerâncias de especificação de um determinado produto. E aí eu começo a produzir e a controlar esse produto com base no desejo do cliente que eu transformei em dimensão. E eu entrego aquilo para o cliente. No momento que o cliente recebe o produto
e ele consegue montar, o cliente está feliz. No momento que o cliente recebe o produto e ele deixa de conseguir montar uma determinada característica, muito provavelmente o meu processo passou a produzir peças e produtos fora das especificações que foram desejadas pelo cliente. Então, começa no cliente Então, e vai até o cliente. então, nesse caso aí, vai gerar desperdício em ambos os lados. Gera uma perca para vocês que produziu, gera uma perca para o cliente que está montando. Porque se ele está montando, digamos que, sei lá, citando um exemplo aqui de uma retífica. Então, a retífica mandou o pistão para o cara da oficina, o cara da oficina já tinha um prazo para entregar o veículo dentro do cronograma do cara da retífica. Quando o cara mandou a peça errada, que o cara tentou montar e não entrou junto com os ajustes, desperdício todos os lados, né? E aí é onde a gente começa a perceber... E tempo, né? Inclusive o desperdício do tempo, né? E aí a gente começa a perceber, né, o custo pela má qualidade. É justamente quando você começa a ter um índice de reclamação de campo já significativo, né? Por exemplo, a automotiva ela faz muito isso. Escuta a voz do cliente, entende quais são os itens com mais características de reclamação de campo, retroalimenta o processo. Tipo sensores... Não, qualquer componente. Característica, qualquer componente que venha dar problema, né, no veículo, ou em qualquer que seja o produto, né? Uhum. Qualquer que seja o produto. Cara, bacana isso aí. Então, essa é todo um estudo dessa causa, né? Cara, foi muito não, tá sendo, né? Mas eu queria saber mais um pouco, era o seguinte, hoje tu tá ensinando lá hoje na Unifor, na pós-graduação. Na pós-graduação. Né? Geralmente no curso de excelência operacional e de logística. Então, são cursos formados para a formação de profissionais, né, que já estão ali inseridos ou não no mercado de trabalho, né, mas que já são formados dentro do curso de pós-graduação. Então, tem uma disciplina que é Lean Six Sigma. E aí a gente faz a formação, dependendo da carga horária da disciplina, de White Belt ou de Yellow Belt. Aí, assim, ouvindo os comentários, passa, a gente escuta muito, fala muito também, né? O White Belt hoje, ele não tá mais reconhecido, porque se for, eu não tô valendo nada. A turma tá dizendo verdade, que agora é do Green Belt pra cima. Na verdade, assim... Eu costumo sempre trazer... Uma pergunta foi essa. Uma dúvida, né? E a outra, assim... com a moda do que aconteceu, todo mundo... curso online, isso aqui no outro... eu vejo que a ferramenta ela é muito complexa. Sim. Então, cara... Tu não vai passar uma semana fazendo curso desse aqui e tu dizer que tu já tem uma expertise. Sim. E o que é que tu acha disso aí também, da turma que tá formando os demais aí... Cara, uma semana de... vamos lá, assim, eu acho que primeiro, pro aluno, né, se eu fosse dar aqui uma dica, para quem quer uma formação de Six Sigma, procurar referências da escola que você vai fazer o curso. Não só da escola em si, mas quem são os professores, se esses professores têm experiência prática, qual é o histórico, né? A gente teve já a oportunidade de vivenciar muitos projetos, não só liderando projetos, mas dando mentoria a projetos. Isso faz uma diferença muito grande, muito significativa. Porque é através da prática que você vai ganhando experiência. Isso é o básico dentro do Six Sigma. A minha formação, eu gosto muito de dar o exemplo da minha formação. A melhor experiência vivida é aquela que você vive na prática, né? Sim, a minha formação no Six Sigma, ela se deu da seguinte forma. Eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de Green Belt da Troller, na Ford, né, pelo um profissional de novo, um mentor, né, o Marcelo Tiama, um dos caras... Foi um cagado, né? Porra! Sim, Marcelo Tiama é cagado de sorte, viu, pessoal? Deixa eu concluir, né? O Marcelo Tiama era um cara que treinava todos os belts da América do Sul, dentro da Ford aqui no Brasil. Todos no Brasil e na América do Sul. É um dos caras que fazia as formações. E a gente teve essa oportunidade, né? E foi a formação como Green Belt. Entre a minha formação como Green Belt e a minha formação como Black Belt, ela durou 2 anos. Agora é disso que eu tô falando. Ela passou 2 anos eu desenvolvendo projetos. Lá eu exerci na época. Eu exerci na época a função chamada de líder de time de redução de variabilidade. Alan, qual era o teu principal objetivo? Projeto Six Sigma para resolver problemas dentro da fábrica.
Então foram muitos projetos, né, em 2 anos ali. Aquilo me habilitou a fazer a minha formação como Black Belt. A minha formação como Black Belt demorou 1 ano. Por quê, Alan? Porque a gente passava 1 semana em São Paulo, 2 meses desenvolvendo o projeto. 1 semana em São Paulo, 2 meses desenvolvendo o projeto. Porque a formação de um belt, ela segue uma lógica em 5 etapas, né? Que são em fases. Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então eu passei Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Definir, medir, analisar, melhorar e controlar, né? Que é o método DMAIC. E aí, passados 1 ano, eu tive que entregar 2 projetos Black Belts e me submeter a uma prova. Então, essa prova, cara, o cara tem que estudar. Vamos estudar sobre estatística, estudar sobre Six Sigma, sobre Lean, sobre resolução de problema, um monte de ferramentas estatísticas, um monte de coisa. Então, isso já foram quase 4 anos entre a minha formação Green Belt e Black Belt. E aí tive a oportunidade de fazer a minha formação como Master Black Belt. 3 anos depois da minha formação como Black Belt. E hoje é o que a gente vê muitas das vezes, é o imediatismo do aluno e das escolas de formar a pessoa como Black Belt em um período de tempo de intervalo curto, de 6 meses, 1 ano. Qual é a dinâmica prática que esse profissional passou? Eu não estou dizendo que a minha experiência é a melhor e a única, mas foi aquilo que me deu bagagem para hoje conseguir enxergar, talvez com maior facilidade, aquilo que a gente vivencia dentro dos processos, né? Foi aquilo que me deu a oportunidade de conseguir dar uma mentoria para um aluno em diferentes áreas de atuação, né? Eu já tive alunos da área da indústria de alimentos, da área da indústria de construção civil, da área de hospitais, na área da saúde, né? Mas assim, sem que ele aplique a metodologia Ford, isso é fora do contexto, não. Esquece ele Ford. Ele tem que ir para a realidade dele. Para a realidade dele. Do produto e o processo dele. Do produto e do processo dele, né? Então isso é isso que é o bacana, entendeu? Aí você assim, pô, Alan, mas tu viveu isso muito na Ford. Cara, o que acontece é que a Ford ou qualquer outra montadora, ela tem um leque de fornecedores dos mais diversos e variados produtos, né? Então eu tive a oportunidade de não só conviver nas plantas da Ford, mas de conviver nas plantas de vários fornecedores diferentes, seja fornecedores locais, seja fornecedores em Minas Gerais, São Paulo, né? E em vários outros locais que a gente teve a oportunidade ou de visitar ou de receber esses fornecedores e discutir sobre projetos e problemas. Então isso aumenta o teu leque de conhecimento e de oportunidades. Mas aí voltando aqui para a questão, né? Como eu atendo, né, digamos assim, pelo conselho, pelo Deconcil for Six Sigma Certification, como eu disse, que é esse conselho de Six Sigma, né? Eu sigo o conselho. Então, eu sigo as recomendações do conselho. Então, por exemplo, o que é que a recomendação do conselho diz? É o seguinte, olha, de uma forma geral, né? Eu sigo o conselho do conselho. Eu sigo o conselho do conselho, literalmente. Ele diz assim, olha, a formação de um belt, ela é dividida em algumas etapas. White Belt, um curso ali, algo em torno de 4 horas, você vai conhecer o que é a metodologia. É uma introdução. É uma introdução, é uma degustação, né? Então, na mesa de um bar. Num podcast é uma degustação, você vai discutir, então você diz, cara, o que é o DMAIC? É isso, é dividido em 5 fases, né? Quais são os conceitos principais ali do Lean? São os 8 desperdícios, né? Você tem lá os 5 princípios do Lean, é básico. Aí você vai para o nível de Yellow Belt. Não é exigido no White Belt, não é exigido prova e não é exigido projeto. Então é um curso básico, muito básico mesmo. Aí você vai para o Yellow Belt. O Yellow Belt já é um curso um pouco mais aprofundado, de 12 a 20 horas, que te dá ali uma dimensão, você já começa a conhecer algumas ferramentas, já entra ali um pouco no DMAIC, quais são as ferramentas de transformação da voz do cliente em característica técnica, um pouco desse exercício que eu fiz, de dizer que o cliente queria uma montagem de uma peça sem interferência. Como é que eu chamo interferência? Interferência é o diâmetro da peça dentro de uma especificação de máximos e mínimos. Como é que a gente faz essa transformação? Tem toda uma técnica para a gente fazer isso. Mas ainda não se aprofunda em estatística, né? Aí eu vou para o Green Belt. Aí o Green Belt, o conselho diz, cara, é um treinamento mais aprofundado, em torno de 40 a 60 horas, que você vai utilizar um software chamado Minitab, um software de estatística para facilitar no desenvolvimento do aluno e para facilitar no desenvolvimento dos projetos. Eu costumo dizer isso precisa sempre ficar muito claro. Um belt, a partir do Green Belt,
ele não é um estatístico, mas ele tem uma formação em estatística que possibilita ele utilizar a estatística como ferramenta de solução de problemas. Mas não dá para você comparar um Belt com um cara que passou ali 4, 5 anos estudando sobre estatística. Né? O cara vai saber calcular todas as técnicas e ferramentas estatísticas. O Belt ele vai utilizar um software para encurtar esse caminho e desenvolver soluções um pouco mais rápidas a partir desse conhecimento. Mas como é que eu vou dizer para um Belt em um curso de 40, 60 horas que ele vai utilizar a estatística para resolver um problema, né? Sem a prática, sem a vivência do dia a dia. Aí você vai para o Black Belt. Black Belt é um curso entre 60 e 80 horas. Essa é uma formação. Né? E aí lá no Master Black Belt, um curso em torno de 40 a 60 horas. Seria uma pós o Master Cara, Black Belt? Se tu juntar toda essa carga de treinamento, seria talvez ali uma pós-graduação. Né? Você faz ali em etapas. Só que a pós-graduação geralmente tu faz ali em 1 ano e meio. Alan, eu já vi colegas fazerem Black Belt do zero ao Black Belt, né? Agora a moda da internet, do Instagram. Olha, você vai sair do zero ao Black Belt avançado em 3 meses. Arrasta pra cima. Né? E aí, cara, assim, isso aconteceu um pouco na pandemia, né? Muita gente se aproveitou do momento sobre Six Sigma, dizendo, você agora é Green Belt. Aí você chama o aluno para uma entrevista de emprego, você chama o profissional para uma entrevista de emprego e diz, cara, me fala um pouquinho aí, qual foi o teu projeto, né, que você desenvolveu sobre Six Sigma. O cara, não, veja bem, eu fiz o curso, mas não entreguei o projeto. Eu disse, tá, não, tudo bem. Me fala um pouco sobre o mapa de raciocínio de solução de problema. De novo, o cara, cacetada. Não, veja bem, eu uso Ishikawa, eu uso PDCA. Não, cara, eu queria passo a passo lógico na solução de problema. Cara, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso definir um problema, né? Eu preciso caracterizar esse problema do ponto de vista do cliente. Eu preciso entender o problema, né? Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer, entender o problema sobre o ponto de vista do problema antes de querer resolver o problema. A gente muitas das vezes quer resolver o problema sem nem conhecer qual é o problema. Né? Então tem toda uma técnica ali por trás. Aí o cara na entrevista se perde. Por quê? Porque ele fez o curso, mas não fez a formação. Ele fez o curso, mas não colocou em prática. E por aí vai. Cara, assim, tu lembra quando porque tu começou a resolver esses problemas, esses gargalos? Sim. Que inclusive também tem o gargalo, né? Uma ferramenta, né? Sim. Do Lean Manufacturing. Tu começou a resolver. Tu lembra quando o Homem-Aranha levou a picada da aranha? Quando quem? O Homem-Aranha levou a picada da aranha? Até então era só um Zé Ruela, né? Não sabia de nada. Só que quando tu começou a trabalhar com as ferramentas, que tu começou a dominar a ferramenta, tu começou a ter um olho clínico diferente. Sim. Então tu começou a enxergar vários problemas, tu não começou a enxergar só um problema. Sim. E como é que é esse gerenciamento quando tu começa a enxergar vários problemas dentro da empresa? Porque assim, um grande problema, né? É uma série de pequenos problemas, correto? Essa analogia do Homem-Aranha é bacana, né? Eu costumo brincar com... Não, mas já enxergava melhor, os movimentos dele ficou melhor. Eu costumo brincar com os alunos assim, rapaz, que nem um Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Exatamente. E assim, é um trabalho diário de empatia. Como assim, Alan? E é um exercício. É um exercício diário de empatia, porque muitas das vezes a gente está errado. Eu diria que, na verdade, na grande maioria das vezes... Estamos errados. Nós estamos errados, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado para não colocar literalmente a carroça na frente do cavalo, sabe? Como assim, Alan? De novo, problema se resolve entendendo o problema. Mas você precisa chegar na causa para eliminar o problema. Então, causa raiz, a causa raiz mesmo do problema, né? Porque geralmente o que é que acontece? Assim, cara, tá aqui o problema. A gente corre para inventar um monte de solução. Né? Nós corremos para inventar um monte de solução. Não, a solução é essa. Tá... Peraí, pessoal. Antes de a gente ampliar literalmente, né, a nossa lupa para a solução,
vamos seguir o passo a passo da metodologia. Nem que para isso, muitas das vezes, a gente precise gastar um pouco mais de energia e tempo no início, mas para que quando a gente chegue de fato na causa, a gente tenha certeza de que a lupa agora está no canto certo. Então isso é um exercício constante de aprendizado, de treinamento, de você ficar, cara, vamos definir o problema, definimos. Vamos agora definir o escopo de atuação do nosso projeto. Definimos o escopo de atuação do nosso projeto. Vamos agora fazer a estratificação dos dados e começar a medir as informações que a gente precisa. Começamos a medir. Agora é a hora de a gente analisar e começar a colocar a lupa em pontos específicos. Geralmente, no DMAIC, a gente usa uma terminologia de efeito funil. Você começa um problema olhando para ele com uma série de possibilidades, uma série de características que estão ali, que podem afetar um determinado problema, e na medida que você vai avançando nas fases do DMAIC, você vai afunilando, por isso que é o efeito funil. Você vai afunilando, aí você chega na fase analisar, que antes você chegava o problema com um monte de possibilidades. O olhar do Homem-Aranha tá ali, né? Aí você fica assim, vou atuar em tudo. Calma, aguarda a ansiedade, tem empatia do ponto de vista de também tranquilizar as pessoas e as pessoas que estão envolvidas naquele projeto. Problema nenhum você deveria resolver só, você deveria envolver as pessoas que são especialistas em cada área. É uma das coisas que a gente trabalha muito dentro do Seis Sigma, cara, tu vai se tornar um especialista Belt, mas tu não é especialista em todos os problemas que acontecem dentro da tua empresa. Existe pessoas. Envolve as pessoas específicas. Eu não entendo de lubrificação, eu não entendo de lubrificante. Cara, eu vou chamar um nato. O cara é o fera daqui. Eu não entendo de um CLP. Pô, chama o cara do CLP e tu vai agregando as pessoas, quebrando as barreiras, controlando a sinergia e controlando a ansiedade das pessoas para que você não tome uma decisão, que eu disse, não colocar a carroça na frente dos cavalos, não tomar a decisão precipitada, porque você ainda não chegou, de fato, na análise de causa. Né? Então, é uma agregação, eu costumo dizer assim, que é um catalisador de liderança, a formação de Seis Sigma, porque você vai trabalhar justamente essas conexões. Traz as pessoas que são especialistas em determinados assuntos, aquelas pessoas que precisam verdadeiramente estar ali, né? Então você vai da fase de definir um problema gigante, escopo, vai afunilando, análise, você vai para a fase de medição, você vai medir aquilo que de fato interessa naquele momento, vai começar a fase de hipótese, onde você vai dizer assim, cara, essa hipótese nesse momento ela é descartada. Essa outra hipótese aqui, ela fica aqui no segundo momento de atuação. Alain, como é que eu faço isso? Existe ferramenta para isso. Por exemplo, uma matriz de decisão, que no Seis Sigma chama de matriz XY, onde você faz um cruzamento entre entradas e saídas, entre modos de falhas. Né? Ela é uma matriz ponderada, né? Que dá pesos ali através de algumas regras, né, para que o time ali defina quais são aquelas hipóteses que mais tem possibilidade de chegar na causa, e nem sempre você vai acertar, nem sempre, porque você ainda não começou a analisar de fato a causa. Mas você, através do chegando próximo da raiz. Isso, aí você chegou ali, opa, agora eu vou analisar. Aí eu vou escolher aquelas características que estão ali, né, cheirando, né, a causa através dessas ferramentas que você vai utilizando, né? E aí você chegou na análise, você se aprofunda na análise, aí você testa as hipóteses. Aí a estatística te ajuda muito nisso. Porque a gente, às vezes, é acostumado a tomar decisão com base numa informação, num dado, né? E aí você usa a estatística para dizer o seguinte, cara, e se eu projetar essa informação nessa minha amostra, pensando na população, será que eu consigo tomar melhor uma decisão? Aí você usa a ferramenta estatística para te direcionar para isso. É o que a gente chama de inferência estatística. Né? Porque eu vou fazer o quê? Uma inferência na minha população a partir de uma amostragem. Aí aqui eu consigo tomar a decisão. Vamos agora validar e testar essa hipótese. Aí você vai lá e valida, essa é a causa do problema. Aí o que é que eu faço agora? Faz melhorar. Aí eu vou dizer, agora que eu conheci a causa, o problema estava desse tamanho, efeito funil, isso vai se afunilando, eu vou melhorar aquelas características que de fato estão atuando na causa raiz do teu problema. Né? A gente começa um projeto Lean Six Sigma, geralmente ali com 20, 25, 30 possibilidades. Aí você vai para a fase medir,
15, 18, 20, você vai Já- para a fase já vai analisar conseguindo. 10, 12. Quando você vai melhorar o processo, aí é algo em torno de 3, 4 características, né? E isso numa média geral, né? Cada problema é um problema, cada problema tem uma solução diferente Sim. e por aí vai. Aí você vai melhorar aquelas 3 ou 4 características que de fato atuam na causa do teu problema. Aí você vai para a última fase do DMAIC, que é a fase de controle. Melhorei. Agora eu preciso padronizar o processo e deixar ele com as características que eu preciso daqui para frente para que esse problema não volte mais a Eu já ia falar, acontecer, probabilidade de erro para de novo. você não ter mais esse problema, porque quando você atua na causa raiz e você estabelece os controles específicos que Específico, né, os precisam corretos. ser corretos para aquele processo e estabelece os padrões, ele não volta mais a acontecer. E se sustenta. E aí vem o outro, digamos assim, a cereja do bolo Pulo do gato. do Seis Sigma, que é a sustentabilidade do projeto. Exatamente. Aí eu vou agora acompanhar a sustentabilidade desse projeto para ver se aquele retorno que eu transformo em retorno financeiro, ele é sustentável e ele, de fato, está trazendo o retorno para dentro da empresa. Então, essa é a lógica, né? É mais ou menos assim que funciona. Claro, cada problema é um problema e cada problema tem uma solução específica para aquele problema, mas a lógica em si ela é muito parecida com essa que a gente está falando. Mas a regra é básica. Segue Sim. o processo. Sim. Segue sim. o conselho do conselho. E aí, cara, né? Você voltando ali pro conselho, o conselho ele diz assim, ele te direciona nessa formação, né? Voltando ali para a pergunta, ele diz assim, Alan, e aí? Cara, de novo, olha para as escolas, existem excelentes escolas no Brasil, existem excelentes escolas no estado do Ceará, Excelentes instrutores. excelentes né? instrutores, tá? Muita gente boa mesmo. Então procura, vê se esse cara ele tem know-how, né? Conversa com as pessoas, conversa com os alunos, Pega o feedback. pega feedback dos alunos. Cara, como é que foi esse cara no processo de mentoria? Porque precisa ter um processo de mentoria, né? Por exemplo, a gente faz o acompanhamento. Cara, vamos lá, primeira fase. O aluno vai lá, opa, vai direcionando, né? Tem aquela máxima que diz, quer ir né, rápido, né? Vá sozinho, mas quer ir longe, vá acompanhado e bem acompanhado. Isso faz uma diferença grande. Isso é fato. E isso faz como é que eu posso dizer? Porque geralmente a gente vai ser sempre espelho de alguém. Sim. Né? E se o cara realmente se tornou ali fora da curva, porque ele realmente foi instruído por alguém Sim. muito fora da curva, né? Um ponto bem Sim. fora da curva mesmo. Sim. Agora, assim, quando a gente fala de ferramenta de Lean Manufacturing, automaticamente tu se torna um gestor, né? Cara, porque entra num quadro de liderança ali onde tu tá discutindo, tu tá tem que tomar decisões que... Cara, você lida todo dia com projetos, né? Então, toda hora ali projeto. É o que eu tava te dizendo. Mas quebrando barreiras a todo momento. Quebrando né? esses paradigmas, exatamente, quebrando esses paradigmas. Foi isso que te desenvolveu como um bom líder, como um bom gestor? Tu conseguiu melhorar também a tua liderança e passar para os teus alunos? Cara, assim, eu não sei se eu sou tão bom líder assim também não, né? Porque a gente tá sempre aprendizado, mas assim, nos últimos 7 anos eu também tenho atuado justamente nesse papel, né? Como líder de equipes, digamos assim, né? Hoje eu tô Mas é uma transformação, né? Não deixa de Sim, ser, né? hoje eu tô como coordenador de uma equipe de melhoria contínua, né? Tinha passado por uma outra empresa também como líder do time de TPP, que era uma equipe de tecnologia de processos e produtos e qualidade. E lá na Troller eu liderava uma equipe de melhoria contínua com foco muito grande em solução de problemas e contato muito grande com o fornecedor, né? Eu acho que assim, um líder, o Nonato, ele tem que ter várias características, mas eu gosto muito de citar 4 características, né? A primeira delas, eu acho que ele precisa ter o coração muito envolvido em todos os processos. E aí envolve empatia, né? E quando eu falo coração, é você ter o coração, inclusive, para você gostar de pessoas, é você gostar de desenvolver pessoas, né? Então você precisa estar toda hora ali com o coração muito aberto para você, né, ter essa resiliência de estar toda hora ali desenvolvendo pessoas. Só que para você desenvolver pessoas, você precisa primeiro ser desenvolvido e precisa estar em constante desenvolvimento. Tá toda hora olhando para trás e dizendo assim, cara, quem são os meus mentores? O que é que essas pessoas fariam? E hoje, quem são os meus mentores? O que é que essas pessoas fariam? Como é que eu posso aplicar isso dentro do meu time? Né? Então a primeira coisa é agir com o coração. E aí ter garra, né, tá nessa capacidade
toda hora de movimentar as pessoas e de se movimentar. A segunda, eu acho que está muito relacionado à capacidade de aprender e ensinar. Então, no Ou momento, aprender ensinando. as duas coisas, aprender e ensinar ao mesmo tempo. Né? Uma logística reversa, né? Esse método, né? Eu gosto muito, né, dessa analogia, né, que lembra aí, né, um grande educador brasileiro, né, que diz o seguinte, olha, no momento que você ensina, você está aprendendo. No momento que você está aprendendo, você está ensinando. Né? O Paulo Freire ele dizia o seguinte, olha, você aprende ao ensinar e ensina ao aprender. Né? Então você tem que estar toda hora constante. Você tem que ter essa humildade, dizer assim, cara, eu estou numa empresa nova, eu preciso aprender sobre esse processo. Com quem é que eu vou aprender? Com aquele cara que está ali no processo produtivo, negócio, direto né? no processo produtivo, com o teu supervisor, com a tua gerência, com as pessoas que estão ali ao teu redor. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ter aquela resiliência de dizer o seguinte, cara, eu também quero desenvolver essa pessoa. E a quarta coisa é entregar resultado. Então, quando eu olho para a minha formação como Lean Six Sigma, ela sempre foi muito pautada nesse sentido, né? Cara, como é que eu enxergo para um problema pensando com empatia no cliente, ao mesmo tempo pensando no acionista, pensando nas pessoas que estão dentro do meu processo, porque eu preciso melhorar o processo para que as pessoas produzam mais, mas produzam melhor do ponto de vista de processo na entrega de um produto, mas também no ponto de vista de processo para a qualidade de vida das pessoas, né? Como é que eu estou toda hora me capacitando, aprendendo e ajudando as pessoas a desenvolver e como é que eu estou entregando o resultado? Então seriam mais ou menos essas quatro habilidades ou esses 4 fatores, né, nesse sentido aí. Cara, eu procuro exercitar isso, cara. Eu procuro exercitar isso todo dia. Porque eu me lembro uma vez, cara, que me falaram que, tipo, o cara vai fornecer material pra Ford. Vou fornecer cabeçote do motor pra Ford, não, desculpa, pra Toyota. E aí tinha que passar pelo padrão de exigência dos caras, qualidade, isso, aquilo, outro. E o cara disse, era muita barreira e tal. Mas é porque a filosofia que ela tem, né? Não é tipo assim, você não tá dando o seu melhor aqui pra Ford. O seu cabeçote ele não tem que ser o bonzão porque é pra mim. Aqui, desculpa, Ford não, da Toyota. É porque o meu melhor aqui eu tenho que dar pro cliente lá fora. Sim. Então, se você tá me fornecendo essa caneca aqui, eu preciso dela com a mais alta qualidade possível, porque é pra ele, não é pra mim, Toyota. É pro cliente que vai estar comprando a Toyota. Então, essa é uma política que praticamente te obriga a tu entrar dentro desses parâmetros mesmo de qualidade, de procurar dar sempre o seu melhor. Eu acho que isso deveria ser para tudo. Seja para ser um fabricante X. Cara, para serviço e para produto. E cada vez mais serviço e produto junto. Né? A gente tem visto essa conexão muito mais forte a cada dia. Você tem produtos que são comercializados para o mercado de uma forma geral, mas que podem ser específicos para um determinado cliente. Então você cada vez mais tem essa conexão de produto e serviço. Então você compra um produto, mas ele é personalizado para um determinado cliente. Né? Então cada vez mais isso tem acontecido. A lógica... Né? O público, né? O público específico, né? A lógica deveria ser essa. Né? Eu deveria partir dessa conexão que eu tenho com o cliente e para o meu cliente. Então, no momento que eu estou exigindo um processo mais robusto, com maiores controles, com menos desperdício, é porque eu quero trazer para o cliente uma experiência melhor cada vez mais. Né? Então, é muito um pouco nessa lógica, porque a gente diz assim, cara, o meu cliente, ele quer um determinado produto. Mas ele vai ficar muito feliz se ele tiver esse produto atendendo a todas as suas características, as suas necessidades, na sua máxima eficiência. Né? E esses desejos, eles envolvem ali várias características. Sejam funcionais, sejam de valor, de grana, aí eu estou falando de grana, seja de valor do ponto de vista do que aquilo representa para esse cliente. Né? Então, eu tenho muito de olhar para o cliente, cara. Eu tenho que olhar para o cliente sempre. Né? Quando eu olho para o cliente, é um caminho mais coerente e certo para eu retroalimentar o meu processo para cada vez mais produzir produtos melhores e com qualidade. Né? Entende, e aí envolve desperdício, envolve um monte de coisa. Desperdício e retrabalho são coisas que você vai pagar em dobro. Sim. Vai ser dobrado. Cara, Alan,
Bicho, Tem muito papo, né? tem muito papo, dava pra gente esticar bem mais, mas o seu cérebro quer ir embora. Quiser deixar um recado, cara, para o público que tá nos assistindo aí, pedir, eu não vou nem pedir, o pessoal não tá se inscrevendo mesmo, então pede o povo se inscrever, Alan, vai, bota moral aí, Não, o povo cara. tá se inscrevendo, cara. Tá, É agradeço isso. demais. Cara, assim, primeiro agradecer mais uma vez, Nonato. Eu fiquei super feliz, né? Assim, quando eu recebi a tua ligação. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana do podcast, né? Podcast Ponto Fora da Curva. Eu fiquei feliz, pô, será que eu sou realmente fora da curva, né? Assim, será que eu realmente tô nesse hall, nessa galera que já foi lá? Porque eu vi a galera que veio pra cá, né? Além de tudo, é uma iniciativa muito bacana aqui no nosso estado, né? De uma iniciativa que você está trazendo aqui a oportunidade de trocar experiência. Porque a gente está fazendo aqui a experiência, a gente não está querendo formar ninguém nesse bate-papo. É um bate-papo, né? Pra gente. Você falou isso, ela não é vídeo aula, é um papo descontraído, né? E eu, cara, eu gosto muito de conversar sobre as minhas experiências, sobre aquelas oportunidades que a gente teve, né? Sobre aquilo que a gente pode ajudar a outras pessoas a contribuir, né? de alguma forma, né? Eu acho justo. E é isso, porque se eu fosse dar de recado, seria algo do tipo assim, cara, procura se desenvolver dentro das habilidades que você enxerga como habilidades que vão te trazer, né, um futuro diferente. E nem sempre a gente conhece essas habilidades logo no início da nossa carreira. Tá aí eu sempre digo assim, cara, se eu fosse definir o Alan em uma palavra, seria adaptabilidade. Eu sempre trago isso, porque o cara que era técnico em mecânica, formado em geografia, eu brinco e diz assim, cara, Alan, tu técnico em mecânica geógrafo, formação quando eu pensei que achava que ia ajudar a fazer, né, um mundo melhor, eu tava fazendo veículos melhores, né? E aí, depois disso, isso me abriu muitas outras portas nas empresas que eu tive a oportunidade de passar e na empresa que hoje eu atuo, né? Então, essas oportunidades que eu tive foi muito dessas três coisas que eu trouxe. Então, se eu fosse deixar um recado final, seria mais ou menos isso. Cara, aproveita as oportunidades que as empresas abrem para você enquanto desenvolvimento, se dedica para isso, estuda, não para de estudar, né? Abraça essa oportunidade. Cara, abraça essa oportunidade, mas também traz para a empresa, sabe, o retorno que essa empresa tá investindo em ti. Contigo, Cara, tu tá ali literalmente para aprender também, mas traz, né? É um atleta caro que chama, cara, porque é caro, isso, né? Jogador caro, então você diz assim, então pega esse primeiro momento, cara, tu teve a oportunidade de estar nessa empresa, aproveita, abraça. Talvez ela não seja a única que tu vai estar na tua vida, mas ela vai te abrir muitas portas. A segunda se dedica para aquilo que tu tá fazendo, né? A tua formação inicial não te define como profissional, né? E como o futuro que tu quer. De novo. Tu tá começando, aí é que vai viver outros mundos. Técnico, mecânico, jogo de formação. Então, aproveita, se adapta para aquela realidade, procura outras coisas diferentes, né? E a terceira, procura bons mentores. Com toda certeza, dentro da tua empresa vai ter alguém disposto a te ajudar, a contribuir um pouco contigo, né? E aproveita ao máximo, cara. Aproveita ao máximo essas oportunidades de aprender coisas diferentes com pessoas novas. Né? Eu acho que seria esse segredo. É por isso que eu idealizei o podcast. Massa! E é isso, pra mim aprender. Cara. E é isso, né? Já pensou se a gente conseguisse colocar aqui 3, 4 pessoas de empresas totalmente diferentes conversando com quanto que cada um ia aprender com o outro, né? Esse brand, né? De todo mundo interagindo, fazendo a sua experiência. Sim. Eu penso o seguinte, eu acho que do 100%, do 100%, eu acho que o teu leque de oportunidade acho que é só 1%. Então, quando surge aquela oportunidade, tu tem que dedicar os teus 99% para aproveitar, extrair o máximo daquele 1%. Sim. Acho que esse também seria o meu recado. Eu dei uma de coach aqui sem querer agora. Mas é isso mesmo, cara. Assim, aproveita as oportunidades e, de fato, estuda, vá atrás, corre, né? Exerce o teu papel de liderança, porque isso também é um papel de liderança. Sim, no momento que tu vai atrás, que tu corre, né? Exerce esse teu papel também. Cara, Alan, obrigado. Valeu. Cara, show de bola mesmo, meu filho. Obrigadão. Valeu pelo convite.
Eu tava te seguindo. Tava não, eu te sigo lá no LinkedIn, fico acompanhando. Falei, esse cara não vai aceitar o convite. Que é isso? Mas eu vou dar uma de louco aqui, vou chamar o Alan, porque. É isso. E o com Neto certeza eu já vou tinha postar falado. isso aqui lá no LinkedIn. E o Neto já tinha falado uma vez, né? Pô, nós tem que ver. Depois leva aí o tema de limanufeto com eficiência energética e tal. Eu falei, Sim. Neto, vamos se organizar aí, vamos. Sim. Depois eu vou trazer o Neto aqui também. Traz, vale. Tem muita Conversei com bagagem, ele. cara. Conversei com Ele ele, tem e muita agora, bagagem. acho que sábado, né, eu liguei pra ele e disse, Neto, vou lá no Nonato e tal, pô, o Nonato é muito massa e tal, não sei o que, eu converso muito com ele e tudo, mas traz, né, Neto tem uma experiência muito grande mesmo nessa área aí de eficiência energética, né, então, bacana. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Obrigado. Um cheiro, um queijo. E mais uma vez, muito obrigado, Alan. Pessoal, Valeu, vamos se inscrever. Tamo junto. Se E inscreva boa no canal, né? isso. Esse é o recado, se inscreva no canal. Vamos aumentar aí, né? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Fica com valeu, Deus. Boa tudo noite a bom. todos. Tchau. Tchau.